Vamos mergulhar hoje nas ideias de um texto super interessante da Clarissa Menezes Jordão. E o ponto de partida dela é bem criativo, viu? Ela pega aquela música clássica do Ari Barroso, no Tabuleiro da Baiana, para a gente conversar sobre uma filosofia educacional muito potente, o letramento crítico. Pois é, essa imagem é forte, né? E acho que muita gente que está na educação se identifica. O texto começa justamente aí, sabe? Tocando nesse sentimento de esgotamento que a gente conhece bem. Aquela pressão de ter uma missão salvadora, de ter que resgatar o aluno de alguma coisa. E a autora mostra como essa missão, muitas vezes, acaba em frustração. Aí que vem a grande virada de chave que o texto propõe. E se a nossa missão não for essa de salvar o mundo? E se a gente partisse de outro lugar? Um lugar que já enxerga a inteligência que existe nos alunos. Imagina só, a gente poderia construir um aprendizado que fosse bom para todo mundo, com satisfação mútua e, olha, muito mais revigorante. Bom, para a gente entender essa ideia a fundo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, o que é exatamente letramento crítico? Depois, a gente olha para a linguagem e poder, o papel do professor que muda, como o conflito pode ser algo bom e, para fechar, a relação entre educação, razão e emoção. Então vamos lá. A primeira coisa, e talvez a mais importante, é entender que letramento crítico, ou LC, como vamos chamar, não é só mais um método. É muito mais que isso. É uma filosofia, uma forma de ver o mundo. Olha só essa definição. A base do LC é o respeito, é a democracia. A ideia é que a escola é um lugar com um monte de gente inteligente e essa galera toda constrói o conhecimento junto, de forma criativa, sabe? Não tem ninguém só recebendo informação. Todo mundo ali é agente de transformação. E esses princípios deixam isso bem claro. Não é uma coisa para a gente aplicar na aula e depois esquecer. Não, é uma atitude. É sobre construir as coisas em colaboração. É sobre partir do princípio de que todo mundo ali é inteligente. É valorizar os diferentes tipos de conhecimento e, principalmente, se basear no respeito. Beleza. Se a gente está falando de construir junto, isso nos leva direto para uma questão central, a linguagem. O letramento crítico nos faz repensar totalmente como os significados são criados e como eles ganham valor. Essa metáfora do Giertz é fantástica para isso. Pensa assim, os significados das coisas não estão por aí prontos só esperando a gente achar. Não, a gente é que teste essas teias de significado. É no contato entre a gente e o texto, usando tudo que a gente já viveu, que o sentido acontece. E essa imagem do Escher das mãos se desenhando, nossa, é a ilustração perfeita. Pensa na sala de aula. Não é uma rua de mão única. Alunos e professores estão se criando o tempo todo um ao outro. Quem lê o texto também ajuda a criar o sentido dele, sabe? É uma dança, uma criação que acontece dos dois lados, simultaneamente. E qual é a consequência disso tudo? Bom, se os sentidos são construídos por nós, então aquelas hierarquias de conhecimento, tipo esse saber é mais importante que aquele, também não são naturais. Fomos nós, na sociedade, que demos mais valor para uma coisa do que para outra. E a notícia boa é, se formos nós que criamos, a gente também pode questionar, a gente pode transformar. Ok, se tudo é uma construção, isso muda completamente o jogo para quem ensina. O papel do professor, bom, ele se transforma radicalmente. Vamos ver como. A diferença é gritante, né? De um lado, o professor como dono do saber. Do outro, um professor que constrói junto com os alunos, que não é necessariamente mais sábio, mas talvez mais experiente. Alguém que precisa ouvir, negociar e que, olha só, aprende muito enquanto ensina. É uma postura muito mais humilde e, ao mesmo tempo, muito mais ativa. E tudo isso só é possível se a gente partir de uma premissa, que o Rancière coloca de forma genial. Todo mundo é inteligente, inclusive os nossos alunos. Parece óbvio, mas não é. É essa crença que permite abandonar a tal missão de resgate e começar de fato a colaborar. Agora a gente chega num ponto que pode parecer estranho no começo, mas que é uma das ideias mais poderosas do letramento crítico. O conflito. Sim, o conflito. A gente costuma pensar em conflito como um problema, né? Algo para ser evitado a todo custo. Mas o letramento crítico vira essa lógica de ponta cabeça. Aqui, o conflito não é um problema, é um motor. É no meio do desacordo, da tensão, que a gente tem a chance de criar algo novo. É o que nos faz sair do lugar. Sem conflito, fica tudo parado, estagnado. Tá, mas como é que se faz isso na prática? Não é só deixar o caos se instalar. Existe um caminho. Primeiro, botar o conflito na mesa. Falar abertamente sobre ele.
Segundo, problematizar. Por que isso está acontecendo? Que valores, que práticas estão por trás disso? E terceiro, a partir daí, construir juntos novos sentidos, novas relações. É transformar o problema em solução. E para conseguir lidar com um conflito dessa forma, não basta só a razão, né? É preciso muito mais. E isso nos leva ao nosso último ponto, essa integração entre razão e emoção, uma coisa que a educação tradicional vive tentando separar. O letramento crítico bate de frente com aquela ideia de que existe uma divisão, de um lado a razão, do outro a emoção. Teoria aqui, prática lá. A escola não é um laboratório onde a gente deixa os sentimentos na porta. Para o conhecimento fazer sentido, ele tem que tocar a vida das pessoas. A gente é um ser inteiro, movido por emoções, e a razão é só uma delas. A aprendizagem tem que envolver tudo isso. A gente sabe que toda hora aparece um modismo novo na educação, né? E é normal ficar com o pé atrás. Mas o letramento crítico é diferente justamente por não ser uma receita de bolo. Ele não te dá um passo a passo. Ele oferece uma perspectiva, uma filosofia. É um convite para a gente estar sempre refletindo, questionando e criando soluções ali, no nosso contexto, junto com todo mundo. E para a gente fechar, a gente volta lá para o começo, para a música do Harry Barroso. A frase que a autora usa para encerrar o texto é essa: "No amor, quem governa é o coração." E isso resume a essência de tudo. No fim das contas, a educação dentro dessa perspectiva é movida pela emoção, pelo afeto, por esse compromisso de reconhecer a inteligência em cada um. É um convite não só para mudar a sala de aula, mas para mudar nosso jeito de estar no mundo.